Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, é o seu episódio 63, vai ficando difícil manter essa conta, cara, o episódio número 63 do seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para o Brasil, direto do fambonanet.com.br. Eu sou Danilo Batista, mais uma vez o seu host nesse recapitula do nosso Pittsburgh Steelers campeão de divisão. E para fazer o programa aqui comigo, naturalmente eu não estou sozinho, temos o campeão da AFC Norte, Germano Coutinho. Que jogo, meus amigos, que jogo. Um dos melhores que eu já vi, sem dúvida alguma. E ainda mais, depois daquela vitória sensacional, a gente conseguiu o título da AFC Norte, foi simplesmente a cereja no bolo. E também para fazer esse programa, o campeão da AFC Norte, Ricardo Rezende. E aí, pessoal, sempre uma satisfação enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar dessa vitória extremamente gostosa contra o Baltimore Ravens, que nos deu o título da AFC Norte, um jogo cheio de reviravoltas e aquela velha lição que a gente vai debater ao longo do programa. Nunca duvide do Pittsburgh Steelers. Grande abraço. Cara, nunca duvide da capacidade que esse time tem de gerar jogo. Acho que o melhor termo que a gente pode usar é criar jogo. Porque nesse último Sunday Night Football a gente viveu, não foi futebol americano, foi uma montanha-russa, bicho. A gente ficou feliz, tava extasiado, depois ficou triste, morreu, foi enterrado, saiu da cova, voltou aos vivos, subiu ao céu, tá sentado à direita, Deus Pai Todo-Poderoso. Foi basicamente isso o resumo do jogo, cara. Pittsburgh Steelers 39, Baltimore Ravens 38. No meu caso, Danilo, eu ainda assisti o jogo ao som de brega e de sertanejo. É o que é a vida do torcedor do Pittsburgh Steelers, é maravilhosa. Maravilha. É muito bom. E assim, existe uma narrativa, geralmente é com o torcedor de time gigante, sei lá, o torcedor do Real Madrid, o torcedor do Barcelona, que vem dizer, nossa, eu sofro muito torcendo por esse time. Não é o caso, cara, é muito divertido torcer pro Pittsburgh Steelers, porque você nunca sabe quando vai dar merda, você nunca sabe quando vai ser incrível, é sempre uma emoção diferente, então vocês já devem estar esperando que a gente vai fazer um recap, um review do que foi essa partida que deu o título de divisão pra gente em 2017. Acho que a gente pode começar, já que a gente tá extasiado, falando pelo lado bom do jogo, né? A gente foi enfrentar uma defesa de Baltimore que nunca tinha cedido 300 jardas para ataques adversários nessa temporada. E aí foi lá, só o Big Ben e enfiou 500 e... a gente foi lá e colocou 545 jardas em cima deles. Eu confesso que eu não esperava 545 jardas, mas como é que vocês viram o nosso desempenho ofensivo durante a partida como um todo, né? Não só em pedaços. Eu achei maravilhoso. Tem gente que pode até me criticar incrivelmente pelo que eu vou falar. Tem gente que prefere ver um jogo equilibrado, mas o Mike Tomlin, há algumas semanas atrás, falou uma coisa que faz total sentido agora. Foi depois do jogo contra o Titans. O time tá nem aí pra jogo equilibrado. Não quer ter... O time não trabalha pra ter o percentual de passe e corrida dentro do jogo. O time joga pra ganhar. Se o time estava vendo, identificando se com passe o time estava caminhando tranquilamente dentro de campo, obviamente o time vai usar e abusar disso até no final do jogo, onde poderia administrar um pouco o relógio, meteu o Big Ben para lançar 66 passes no jogo, de longe a maior marca da carreira dele. Então, é o que a gente comenta desde o episódio 1 desse podcast que você já tá cansado de ouvir. Coisas boas acontecem quando você bota a mão nos seus playmakers. Antonio Brown, 11 recepções, Le'Veon Bell, 9 recepções. Falar o que mais? Tem que usar os caras, pô. É o trio ofensivo mais talentoso da NFL, o mais decisivo. Não titubeia na hora H, estão sempre lá. E é incrível como o Baltimore Ravens, uma franquia que eu particularmente considero bem treinada, deixa na campanha final o Antonio Brown sozinho numa ilha com o Brandon Carr. É incrível. O Ravens mereceu perder por conta desse vacilo
no final do jogo, uma série de erros, na verdade. É aí que a gente vê a diferença entre um time com a mentalidade vencedora, vamos ver o Baltimore Ravens fazendo o que fez, a série de erros, estava com o jogo na mão, entregou, e a gente obviamente correu atrás no Sunday Night Football. O Ricardo falou bem, pontuou bem essa questão do ataque, que os nossos playmakers, eles aparecem na hora H, quando a gente precisa, e também em relação a essa questão que a gente joga para ganhar. A gente não joga para ter stat, a gente não joga para dizer que a gente tá correndo com a bola e passando a bola de um modo igualitário, não. A gente se adapta em relação ao jogo. Se a gente tá vendo que correr com a bola não tá dando certo e que o passe tá, a gente vai passar a bola mais. Se a gente tá vendo que passando a bola não tá dando certo, a gente vai correr mais. Isso é simples. Os Steelers atualmente eles ficam mais ou menos 60% dos snaps ofensivos em passe e os outros 40% em corrida. Então, assim, depende muito do jogo, vai depender muito do adversário, das condições climáticas, enfim, do ambiente do jogo, para saber qual vai ser o estilo que a gente vai adotar de jogo naquele determinado momento. O Ricardo falou do Brown, do Bell, e eu gostaria também de destacar outro jogador que teve uma participação importantíssima, que foi o nosso queridíssimo Jesse James, que, poxa, ele me surpreendeu bastante nesse jogo. Ele teve o quê? São 10 recepções em 12 passes, 97 jardas. Pronto, isso mesmo, Danilo, isso mesmo. Com destaque para aquela recepção de a terceira descida na campanha do chute do Bozo. A terceira para 13 e o Jesse James bem clutch fazendo aquela recepção no meio do campo. Justamente, é o que eu iria comentar agora até, Ricardo. É uma recepção extremamente importante, ainda mais para aquele momento do jogo. O Jesse James realmente me surpreendeu. Agora, não querendo ser o chato, o ataque jogou muito bem, afinal de contas, 500 jardas aéreas do Ben, 200 jardas recebidas do Brown, 125 de scrimmage do Bell, com 3 touchdowns, e o Jesse James tendo esse desempenho. Enfim, o ataque realmente jogou bem. Agora, não querendo ser chato, o único ponto negativo na minha visão foi a linha ofensiva. Você falou hoje mais cedo, Ricardo, que o Big Ben, em seu programa de rádio, nas terças-feiras, ele começou elogiando a linha ofensiva, dizendo que eles trabalharam bem e tal. Eu não digo que eles trabalharam mal, mas assim, cederam 4 sacks, então não é algo muito comum de se ver de nossa linha. Se tem um ponto negativo do ataque nesse jogo, foi a linha ofensiva. Infelizmente, eles acabaram pecando em alguns momentos, mas também não foi nada que tenha comprometido o jogo. Então, se é pra achar um ponto negativo, foi a linha ofensiva, porém, esse ponto negativo assim acabou não pesando tanto no final, ainda bem. Eu entendo esse ponto que o Germano trouxe. Eu discordo só porque a gente teve 70 dropbacks. Isso é mais do que o dobro da média de um jogo comum. Tem hora que de fato o jogo aéreo fica evidente para o adversário. E a defesa do Ravens sabe como é atrás do quarterback. Tava com os personal com boa movimentação, uma ótima leitura pré-snap e estavam indo para cima e foram chegando naturalmente. Eu acredito que seja muito mais um reflexo desse volume gigantesco de dropbacks que o Steelers teve no jogo, que o Big Ben caiu para trás para lançar o passe, do que propriamente um demérito da OL. Eu acho que a OL fez um bom trabalho, deu muito tempo para o Big Ben achar em determinados momentos da partida. O Chris Hubbard tá jogando uma barbaridade. O que o Chris Hubbard fez em cima do Terrell Suggs em um lance foi lindo. Vai botar no currículo dele, e ano que vem o Chris Hubbard tá no mercado para conseguir ser titular em alguma equipe, porque ele tá jogando muito, muito bem, me surpreendendo bastante. E eu acho que, novamente, o número de sacks altos, 4 sacks para do Ravens, é que a defesa agressiva tava fazendo uma leitura pré-snap muito boa mesmo, se movimentando antes do snap do Big Ben, mandando um blitz toda hora e o número alto de dropbacks. Eu não ficaria preocupado, também não daria um ponto negativo para a linha ofensiva no jogo. E olha, eles disfarçaram muito bem os esquemas de cobertura, de pressão. O Chris Collinsworth, na NBC, mostrou de repetidas e repetidas vezes que em diversos lances eles só deixavam talvez 2 safeties um pouquinho mais atrás e o resto inteiro estava pregado na linha de scrimmage. Quem ia, seja linebacker, seja defensive end, defensive tackle, quem ia efetivamente vir para a pressão ou recuar para tentar uma cobertura, não dava para saber na hora do snap. A não ser que uma contagem mais
hard count mais forte fosse feito, era basicamente impossível você saber quem você tinha que bloquear efetivamente. Então, esse tipo de disfarce que eles estavam fazendo deu uma melhorada significativa na pressão que o Ravens estava exercendo. Fora isso, o que a gente tem de estatística tem um número que impressiona muito: conversão de terceiras descidas. Como a defesa do Ravens também não estava tão ruim, eles forçaram muito a gente ir para a terceira descida, e o Steelers converteu 12 de 18. Acho que nesse jogo fica empatado com o quarto melhor desempenho em taxa de conversão, são 2/3, né? E é a melhor do time no ano. Fora Red Zone, que a gente chegou 5 vezes e converteu 4, dá 80%. 2 números fantásticos que mostram, inclusive, colaboram com a narrativa de que o ataque foi muito bem no jogo. Na ação de terceira descida, queria destacar um nome que a gente critica bastante aqui nessa temporada, de forma geral. A gente gosta dele, mas ele não tá passando nenhuma confiança esse ano, que é o Eli Rogers. O Eli Rogers, ele terminou a partida só com 3 recepções para 33 jardas. Aparentemente, dá um desempenho normal, vamos dizer, foi o terceiro recebedor do Steelers no domingo, jogou no slot, o Juju não tava suspenso e tudo mais. Mas 2 das recepções de Eli Rogers foram para conversões de terceira descida. É isso que a gente espera dele em campo. Ano passado, ele e o Kobe Hamilton eram os Mr. Third Down. Faltava isso no Eli Rogers nessa temporada. Espero que ele ganhe mais confiança, porque é agora que, principalmente domingo, vai ser uma situação onde ele vai precisar bastante ter o tempo a nosso favor, vai ter que controlar muito o relógio, vai ficar eventualmente em determinadas situações de terceira descida e ver o Eli Rogers aparecendo como elemento de surpresa quando todo mundo está preocupado com Brown Bryant e Juju, vai ser bem, bem importante. Eu espero que ele siga dentro dessa narrativa, siga com esse trend para domingo, vai ser crucial para ajudar a gente. Qualquer coisa no domingo vai ser basicamente crucial, porque sabemos da nossa, infelizmente, freguesia frente aos Patriots. Então, assim, a volta do Juju vai ser muito importante. A volta do Marcus Gilbert, apesar do Hubbard ter feito um bom trabalho, como você bem comentou, Ricardo, também vai ser importante. Isso no ataque, no caso. Então, assim, o desempenho do ataque contra os Ravens, ele foi sensacional. Eu espero que a gente consiga manter o nível, ou pelo menos não manter o nível, ainda continuar num nível muito bom, porque o ataque, na minha opinião, é o que vai definir o jogo contra os Patriots. Não vai ser a defesa, vai ser o ataque. O ataque vai ter que carregar, o ataque vai ter que conseguir pontos, e ele vai ter que produzir muito bem para que a gente, se Deus quiser, consiga essa first seed da AFC, e ainda mais criando a possibilidade dos Patriots saírem da seed número 2 e caírem para a seed número 3, dependendo do que os Jaguars fizerem nesse resto de temporada. Não, o Gilbert não volta domingo ainda não. O Gilbert tem mais um jogo suspenso. O Hubbard joga domingo. Não, é depois do jogo contra o Patriots que o Gilbert volta. Certeza? Aham. É depois do jogo contra o Patriots. Depois do jogo contra o Patriots. Gilbert joga ainda contra o Texas, o Gilbert tá liberado pra voltar. Que absurdo, eu jurava que era contra o Patriots, beleza. Ainda não, infelizmente. Não, mas eu tô tranquilaço com o Gilbert, com o Hubbard em campo. Hubbard sobreviveu a Ravens, sobreviveu a Bengals. Patriots não é nada. Não é nada, diga assim, em termos de... Como é que eu posso... Em termos físicos, você enfrentar Bengals e Ravens, que são duelos que a gente já conhece dentro da AFC Norte, e quando se compara com o New England Patriots, é uma maravilha para jogador de OL. Pois é. Um outro aspecto positivo ainda de ataque que eu queria destacar do jogo foi uma leitura da desvantagem do oponente. O Baltimore Ravens, eles vêm com um problema, por exemplo, em cobrir tight ends no meio do campo. O que foi que o Steelers fez? 12 passes na direção do Jesse James, mais 6 na direção do Vance McDonald, e considerando que Eli Rogers saiu a maior parte do jogo do slot, mais 5 na direção dele. E só isso gerou 97 de Jesse James, mais 52 de Vance McDonald, mais 33 do Eli Rogers. São 182 jardas na conta de passes de jogadores que teoricamente estariam saindo do meio do campo. Então, é essencial você identificar onde está a fraqueza do adversário e explorar. Isso é jogar futebol americano de forma inteligente. Fiquei surpreso até. Eu não esperava que o Jesse James fosse o jogo da vida dele domingo, não. Jesse James, nem na carreira dele de um colegial, nem Penn State, ele teve 10 recepções em uma partida. Foi a primeira vez na vida dele que ele teve 10 recepções em um jogo, para 97 jardas.
eu falei até cedo no Twitter, eu gosto do Jesse James e tudo mais, mas ainda eu não sinto confiança nele. Eu tô incrivelmente gostando mais do Vance McDonald do que do Jesse James. Novamente, eu gosto do James. Só não acho que ele... Eu fico com medo que uma hora ele vai espalhar farofa. Eu espero estar bastante errado e que ele também siga nesse bom momento que ele tá vivendo diante da lesão do Vance McDonald. Tolin falou hoje que o McDonald tá com problema no ombro, é dúvida para domingo. Eu queria trazer só um número antes também, Danilo, sobre o Martavis Bryant. O Martavis Bryant, a gente sabe como é que o Bryant tá e etc. Tem hora que ele parece ser o melhor wide receiver da história do planeta, como diria Paulo Antunes. Tem hora que ele tá com uma preguiça em campo, tá se arrastando. Não sei o que tá acontecendo com ele. Mas é um número bem interessante que o Alex Kozora do Steelers e Paul conseguiu. É que ele teve 6 recepções para 33 jardas. Nunca antes na história do Steelers, um recebedor fez tanta recepção e conseguiu tão pouca jarda, pra você ver. O que a gente espera do Martavis Bryant é o contrário. A gente espera do Martavis Bryant poucas recepções, mas uma quantidade gigantesca de jardas. A gente espera do Bryant uma média de 5 jardas por recepção. Novamente, eu tô vendo o Bryant uma hora esforçado dentro de campo, outra hora parece que ele tá se arrastando. Teve um lance que ele parecia que ia conseguir alguma coisa, o Big Ben olhou pra ele, fez o passe, não deu em nada, e o Big Ben ficou olhando com uma cara bem negativa em direção a ele no sentido, pô, se tivesse esforçado um pouquinho mais, a gente conseguia fazer a jogada. Eu realmente tô sentindo falta do Bryant pegar a bola com o campo aberto e quebrar 30 mil tackles e conseguir um grande avanço. A gente não tá vendo mais isso nele. Eu realmente sinto falta de usar mais o Bryant. A habilidade que ele tem de fazer isso no meio de campo é 30 vezes melhor do que a do Eli Rogers. O Eli Rogers vai ser nacional no meio do campo. Queria ver mais o Bryant ser nacionado nessa parte do campo, não deixar ele o tempo todo na sideline, querendo brigar, fazer uma recepção por ali, por aquela região deixa o Antonio Brown. O Bryant tem que ficar no meio do campo ou na endzone mesmo. O Bryant, pra mim, não é recebedor pra ficar recebendo passe e saindo pela sideline, não. O Martavis vai ter que causar o caos. Ele é um jogador sobrenatural, uma habilidade atlética incrível. Ele é um jogador pra dar big play. A gente sabe o Tony Brown e tudo mais, mas o Bryant tem um potencial de game changer gigantesco e a gente até agora não viu isso nele essa temporada ainda. É engraçado que os números do Brian e os números do Jesse James nesse último jogo poderiam muito bem ser inversos. O Brian, no mundo normal, digamos assim, esperaríamos que as 10 recepções para 97 jardas seriam do Brian, talvez com um pouco menos de recepção, umas 7, 6, e que as 6 recepções para 33 jardas fossem justamente do tight end, do Jesse James. É até interessante pensar desse modo. O Brian realmente tem decepcionado um pouco não, tem decepcionado nessa temporada pelo que nós sabemos que ele pode produzir. Alguns momentos parece que ele não se esforça tanto, enfim, em outros momentos acontece um drop. São vários motivos que realmente estão impedindo um desempenho melhor dele. Ainda sobre o ataque, eu só queria dizer uma última coisa que acredito eu que o Ricardo vai gostar bastante. Acredito até que ele iria falar também disso, que a única coisa que me surpreendeu mais que o desempenho do Jesse James foi o touchdown do Roosevelt Nix, meu amigo. Rose! Eu não esperava, não. Ah, que momento maravilhoso, cara. A gente podia ter perdido, mas eu estaria sorrindo no dia seguinte, com lembrando o touchdown do Knicks. Que coisa espetacular. A galera no campo ficou louca, pô. Os jogadores não acreditaram. Foi todo mundo abraçar o Knicks. Ninguém estava acreditando que fez aquela recepção. E, pô, foi o primeiro da carreira dele, né? Primeiro touchdown da vida. Primeiro touchdown da vida dele. Primeira recepção dele também na NFL. Eu não lembro de nenhuma recepção que o Knicks tenha feito na NFL em temporada regular. Lembro de pré-temporada. Temporada regular, não lembro do Knicks tocando na bola alguma vez. No site da ESPN, eles estão registrando 5 recepções para 22 jardas. Temporada regular? Carreira, temporada regular. Não nessa temporada, mas na temporada inteira. Na carreira inteira, quer dizer. Não lembro de nenhum momento que o Knicks tenha tocado na bola. Duas em 2015, 2 em 2016, 1 em 2017. E agora
anotando touchdowns e que recepção do Knicks. Justamente. Histórico, viu? Histórico. O cara merece. Justamente. Quando eu vi o lance, eu jurava que tinha sido uma interceptação, mas não. Quando os dois caíram do chão, que o Knicks levantou com a bola, eu quase não acreditei. De verdade, eu quase que não acreditava, porque o lance ao vivo parecia muito mais uma interceptação do que uma recepção para touchdown. E foi recepção de gente grande, viu? Porque não era qualquer um que estava em cima do Knicks, não. Era o Tony Jefferson, que jogou muito bem temporada passada, strong safety. Então, assim, o Knicks realmente ganhou muitos pontos com a gente. Não que ele precisasse, mas ele ganhou muitos pontos com a gente, principalmente com o Big Ben, depois daquela recepção para touchdown. Então, na carreira universitária, ele não teve porque ele era defensive lineman. Sim. Então, primeiro touchdown da vida dele foi agora. Que coisa maravilhosa. E no momento que a gente mais precisava. Esse aí no touchdown, naquela drive, pô. Só pra não ser injusto com o cara, ele teve um touchdown na carreira universitária que foi retornando um fumble. Aí também é justo, né? Na gloriosa Universidade Kent State. Grande Kent State, grande Roosevelt Knicks. O verdadeiro jogador de futebol americano, rapaz. Exatamente, vou mandar ele pro Pro Bowl. Pô, a competição não é lá muito sinistra pra fullback, não, né? Mas o título pra carreira dele é um cara que merece demais. Pois é, vamos lá. Tem umas estatísticas aqui do Ravens. Cara, toda vez que eu olho as estatísticas desse jogo, e eu já gravei o Fumble na Net ontem, a gente falou desse jogo também, eu fico mais impressionado a cada vez que eu vejo que Big Ben lançou pra 506 jardas, 2 touchdowns, Joe Flacco lançou pra pouco mais da metade dos passes, ele tentou 35, completou 20, pra 269 jardas. 2 touchdowns e uma interceptação. Ele não foi o grande fator do jogo. O fator do jogo que manteve o Ravens ativo, que manteve o Ravens competindo até 4 segundos para terminar a partida, foram de novo big plays. Se a gente contar só a maior jogada de cada um aqui. Mike Wallace teve uma recepção para 40 jardas. Chris Moore, um touchdown para 30 jardas. Alex Collins, uma recepção para 37. Danny Woodhead, 22. Então, quase todos os jogadores que tiveram alguma recepção tiveram uma big play, tiveram uma jogada que fizeram um estrago, fora mais uma corrida do Collins para 21, mas enfim, vai ter que estancar essa sangria aí, né, bicho? O que me deixa preocupado é que o Collins, ele teve um número razoavelmente curto, poucas corridas, mas todas entravam. Não era aquela que batia na parede até que uma corrida ia acabar voando. Então o Collins teve 18 tentativas só para 120 jardas. Isso dá uma média. O Wilson teve uma média de 6,66 jardas por carregada. E outro número que me deixa mais preocupado nessa questão toda. A corrida mais longa dele foi só de 21 jardas. Não foi uma big play de 90, 80, 40 jardas. Sei que big play nos estádios é acima de 20 jardas, basicamente. Mas a mais longa dele no dia foi de 21. Então, uma corrida do cara já era metade de um first down. Isso aí não é o que a gente espera na defesa. Isso aí, esse ano parecia ser algo improvável. O Jordan Howard teve 23 tentativas no jogo contra a gente, teve a média de 6 jardas, pouco mais de 6 jardas, e o Alex Collins teve 6,66. Novamente, o que dá mais da metade do que de um first down. Esse é o ponto que eu tô preocupado. Toda a corrida do Alex Collins entrava. Ele não teve nenhuma corrida gigantesca. Isso aí é o que tira o meu sono pra temporada pra saber o que tá acontecendo. A defesa terrestre era algo que a gente não se preocupava. Até quando a defesa tava uma draga durante anos anteriores, a gente não via esse tipo de coisa acontecer. A defesa. O principal problema era os cornerbacks. Era o jogo aéreo. E de algumas semanas pra cá, nessa temporada, em determinados momentos, a gente tá vendo uma defesa contra o jogo terrestre bastante complicada. Eu acredito, Ricardo, que o motivo seja até simples. Em todos os jogos que a gente tem sofrido contra o jogo terrestre, isso tem um motivo, e que é justamente o fato de que a gente tá errando muito tackle. No jogo contra Baltimore foi nítido a quantidade de tackles errados que a gente teve. Isso pode ser um pouco atribuído ao fato de que estávamos sem o Shazier, que tivemos que optar pelo Sean Spence, que foi contratado durante a semana. Ele basicamente foi titular. Tivemos que optar também pelo Arthur Moulds improvisado no meio da defesa, o que para mim teve um resultado horroroso. Então eu atribuo o fato dos tackles errados desse jogo agora contra os Ravens por causa disso. Nós sabemos que a posição de inside linebacker no 3-4 é uma posição que faz muito tackle, que é responsável principalmente no jogo terrestre para parar o running back adversário. Então
muitos dos tackles que a gente errou foram em decorrência disso. Porém, a secundária também tá mal nesse aspecto. A linha defensiva, não, nem tanto, mas erra um ali, outro aqui. Então, para mim, o problema são os tackles errados. Se a gente conseguir consertar isso, se a gente conseguir taclear com mais força, com mais frequência, a gente vai melhorar, tenho certeza que a gente melhora nesse aspecto. A nossa defesa contra o jogo terrestre vai melhorar. Se existe um ponto positivo quanto a isso para o próximo jogo, é que os Patriots não são conhecidos por serem uma equipe com o jogo terrestre avassalador. Eles estão no meio da tabela, basicamente. Estão na 15ª posição da liga, com 113 jardas por jogo, 113 jardas terrestres, é claro. E o principal problema em relação aos running backs dos Patriots são o jogo aéreo. Eles fazem muito estrago em passes curtos. Então, o jogo terrestre em si não é uma preocupação tão grande pra gente. Pelo menos eu espero que não seja. Eu ia comentar, só para reforçar esse que você falou, questão de tackles perdidos. O Steelers é o líder da NFL em tackles perdidos. 77 tackles já perdidos nessa temporada. Isso é um dado de antes do jogo contra o Ravens. É importante que seja destacado. O jogo contra o Bears foi o pior jogo do Steelers. Foram 23 tackles perdidos naquele dia. Isso aí também é uma tendência que o Mike Tony já deve ter chutado o balde para corrigir, porque é técnica. O que o Alex Collins fez no meio do Arthur Motes e no meio do Sean Davis é inadmissível. O Motes já foi devidamente chutado da posição de linebacker no depth chart que foi liberado hoje, depois da experiência pífia que ele teve no domingo. Eu esperava muito mais do Motes atuando ali no meio. Aquilo ali foi a gota d'água. Foi ridículo. E de todos os outros, de tantos lances que a gente teve de negativo na defesa no domingo, aquele ali consegue se destacar. O cara tava plenamente dominado e nem o Sean Davis, nem o Arthur Motes conseguiu derrubar ou empurrar ele, pelo menos, para fora. E só com relação aos running backs do New England Patriots, eu, de fato, não tem nenhum nome assim que você vai ver que tá pintando entre os principais da NFL, mas eu me preocupo com os três, o Dion Lewis, o James White e o Rex Burkhead. O Burkhead eu vejo muito como um estilo do Alex Collins de correr, bastante forte entre os tackles, gosta do contato e tudo mais. Eu me preocupo muito com ele. E como você falou bem, Germano, nesses passes curtos também, a gente sofre bastante sem o Chazier. A gente não... Jogador feito Chazier, a gente tem que entender que não é substituível. Não existe jogadores na NFL que substituem o Chazier. O Chazier tem habilidades que não são ensinadas, podemos dizer, que não são transmitidas. O Chazier é o cara que corre 4,3 segundos, 40 jardas, com toda aquela força que ele tem. O Chazier é o cara totalmente ímpar. A gente não pode querer cobrar dos seis que contra alguém para substituir o que o Chazier faz dentro de campo. A gente vai sofrer. Só espero que seja bem diminuído, que a sangria seja um pouco estancada, pelo menos contra New England. E assim, quando existe um linebacker que tem um nível de habilidade próximo ao do Chazier, ele tá lá na liga ganhando seus 61 milhões, o nome dele é Luke Kuechly. Você não vai achar na free agency, dando bobeira assim, um jogador desse nível. Esquece, cara. Simplesmente esquece, porque de fato não existe. Outro ponto da defesa, Danilo, que eu gostaria de comentar, foi a falta de pressão no Flaco. A gente teve apenas um sack, que, como todos nós sabemos, foi no momento crucial do jogo, aquele sack fumble do TJ Watt. Porém, foi a única vez que a gente conseguiu derrubar o Flaco. A única vez no jogo que a gente conseguiu botar o quarterback adversário no chão. Isso não quer dizer que a gente não tenha chegado nele. Em vários lances, o próprio TJ Watt ganhou do seu bloqueio e conseguia chegar perto do Flaco, mas derrubar que é bom apenas uma vez. Então, é mais um aspecto que precisa melhorar para o próximo jogo. Não acho que seja um problema gigante, não acho que o pass rush vá piorar assim do nada, que como vai começar a ser um problema da defesa, mas é algo que precisamos prestar atenção. O coaching staff precisa ter uma conversa com o pessoal para que a performance não seja repetida dentro dos Patriots, porque nós sabemos que diante dos Patriots a gente simplesmente não pode errar. Foi bom você ter chegado a esse ponto, Germano. Eu acho que o episódio de hoje eventualmente chegaria nessa discussão sobre a questão do outside linebackers, pressão e etc. O Mike Tony, toda semana ele conversa com o Bob Labriola. O Bob Labriola, ele é um jornalista que trabalha
com o Pittsburgh Steelers e toda semana tem um baita coluna mesmo, você tem que ver, todo domingo sai a entrevista que o Bob Labriola faz com o Mike Tomlin. E o Tomlin conversou sobre a questão dos outside linebackers e deu uma verdadeira aula. Algo que, pra gente, aqui, acredito todo mundo, você que tá ouvindo, grande parte da NFL também, não tem a visão, obviamente, claramente, não tem a visão de jogo do Tomlin. O que ele trouxe foi bastante até esclarecedor e justifica até algumas coisas que o Tomlin falou. O jogo mudou hoje para a posição de outside linebacker. Não dá para comparar com a produção da dupla TJ Watt e Bud Dupree com Lamar Woodley e James Harrison há 10 anos atrás. Era algo completamente diferente no universo da NFL. Lamar Woodley e James Harrison, para outside linebacker, era 100% basicamente dedicado ao pass rush em situações de passe. E hoje, de acordo com o Tony, o cenário mudou. Você quer muito mais ver. A liga precisa muito mais ver o outside linebacker caindo para cobertura, surpreendendo a defesa, entrando na blitz depois, não de imediato, indo para cima logo da linha ofensiva. Entra um pouco depois, identifica a jogada. Isso porque o option se tornou algo presente na NFL. Os running backs estão muito mais alinhados na shotgun do lado do quarterback. Os ataques mudaram. Os QBs estão mais atléticos. Os QBs não estão tão estáticos dentro do pocket. Eles estão cada vez se movimentando mais e etc. E isso tudo muda, faz que a defesa tenha algumas mudanças. Então é por isso que a gente vê algo que a gente não via anteriormente, com Brett Keisel, Aaron Smith e etc., que eram jogadores de linha defensiva com muitos sacks. Então hoje a gente tá vendo o Hayward líder em sacks com 9 e o TJ Watt agora com 6. Eu também quero ver mais isso, mas depois que o Tony comentou isso, despertou esse site, a aula que o Tony deu com relação à utilização do outside linebackers. Apesar disso, não há o TJ Watt, beleza, ok, a gente consegue sentir impacto do TJ Watt dentro de campo. Agora, Bud Dupree é um fantasma dentro de campo. A gente não vê o Dupree de maneira alguma. O Dupree terminou a partida somente com um tackle, pressão zero. A gente não vê Bud Dupree chegando perto do Flaco. A gente vê o TJ Watt chegando, como o Germano muito bem destacou. A gente vê o TJ Watt constantemente atrás da linha de scrimmage, chegando também. O TJ Watt terminou a partida com 4 tackles e um sack. Bud Dupree com um tackle, nenhum assistido, não fez nada. O Bud Dupree foi um fantasma dentro de campo e cada semana isso tá me preocupando mais. Não é de agora que a gente veio falando da ausência do Bud Dupree. A gente não sente. TJ Watt, beleza, a gente sente impacto. Vê ele em campo. Dupree, nulo. No campo, TJ Watt 4 tackles, um sack. Bud Dupree com um tackle. A gente vê o TJ Watt toda hora atrás da linha de scrimmage. Dupree, a gente não vê Dupree atrás da linha de scrimmage em nenhum momento. A gente não vê Dupree em campo, basicamente. Vocês só têm essa percepção. Não, você tá correto, Ricardo. O Dupree, ele tem, com certeza, decepcionado, ainda mais pela expectativa que a gente tinha nele. Não digo que ele é um jogador ruim, realmente não é. Afinal de contas, a gente sabe muito bem o que significa ter um jogador ruim na equipe, na posição de outside linebacker, com o queridíssimo Jarvis Jones nos últimos anos, mas o Dupree tá realmente decepcionando. E nessa mesma toada, eu queria puxar só mais um assunto sobre a defesa, que pra mim a gente tem que comentar, porque, meu amigo, foi a segunda coisa, na verdade, que mais me deixou puto. Sean Davis. O cara começou o jogo extremamente bem, com a interceptação do Flaco, mas depois ele simplesmente começou a fazer burrada atrás de burrada. Quando eu falo burrada, é uma coisa inadmissível, que é cometer faltas em momentos cruciais do jogo. O Sean Davis, além disso, ele falhou na cobertura do primeiro touchdown dos Ravens, lá do Chris Moore, de 30 e poucas jardas. E no decorrer do jogo, como eu já falei, ele cometeu 2 faltas para 15 jardas, assim, que me fizeram socar o sofá. Basicamente isso. Quando ele empurrou o jogador, que já estava fora de campo, e também quando, já no final do jogo, ele deu um golpe de WWE
RWE no Benjamin Watson, se eu não me engano, quando a jogada já tinha acabado em um passe errado do Flacco. Então, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez coisa parecida naquele jogo contra os Cowboys, que a gente perdeu no final com o touchdown corrido do Zeke. Então, assim, é um cara que já tem um certo histórico de fazer cagada, de fazer falta em momentos totalmente importantes do jogo. E, poxa, isso complica demais. É uma questão mental. O Tomlin deve ter ficado muito puto com ele. Deu pra ver durante o jogo com as reações dele. Mas que, ao que parece, ele simplesmente não melhora nesse aspecto. Ou pelo menos não melhorou até agora. Eu espero que o Tomlin dê uma bronca nele, se é que já não deu, né? E que para os próximos jogos ele bote a cabeça no lugar, porque a gente precisa dele. É o nosso strong safety titular, a gente precisa dele ali, passando confiança. Não dá para ficar dependendo de um cara que uma hora ou outra no jogo pode fazer uma falta de 15 jardas e mudar simplesmente o rumo da partida. Isso é inadmissível. E meu amigo, numa semana em que, como você até mesmo disse, Germano, tem que minimizar os erros. Você ainda vai precisar que ele esteja próximo do box, não errando tackles, porque a gente sabe a capacidade de drible dos running backs do Patriots, como de vez em quando vai cair para ele marcar um tal de Rob Gronkowski. Precisa cortar erro pela raiz, especialmente Sean Davis nesse caso, porque ele vai estar muito exposto na próxima partida. É muito exposto mesmo. Eu me recuso a fazer qualquer comentário sobre Sean Davis por fim desse programa Cheio de Família. Bom, a gente falou bastante de ataque, falamos bastante de defesa. Tem mais 2 tópicos ainda. Esse jogo foi realmente muito emocionante. Tem mais 2 tópicos que a gente precisa entrar. Eu sei que Germano tá a fim de falar da coaching staff do time. O que é que você tem a comentar a respeito, Germano? Eu acabei de falar que a segunda coisa que mais me deixou puto no jogo foi o Sean Davis e as faltas dele. E a primeira foi justamente o coaching staff. E eu digo isso porque tiveram 2 erros grotescos, 2 erros mentais grotescos que até agora eu não consegui engolir. Um foi antes do intervalo, pouco antes, no qual a gente acertou um passe ali no meio de campo com, digamos, 25 segundos. E em vez de pedir um tempo, que a gente ainda tinha, decidiram não pedir o tempo, deixar o ataque correr para a linha de scrimmage e fazer o spike. Isso resultou em um spike com 12 segundos, o que só nos possibilitou uma jogada na endzone e pronto. Depois entrou o Bosa para chutar o field goal. Se tivéssemos pedido um tempo naquele momento, teríamos conseguido fazer no mínimo 2 jogadas de endzone, muito provavelmente 3, e ainda chutar o field goal. Então, assim, esse foi um erro mental muito importante para mim, mas não foi o pior. O pior para mim foi no final do jogo, porque conseguimos um first down na linha de, sei lá que jarda era, 30 e poucas, mais ou menos do ponto que o Boswell acertou o chute dele, o chute que ganhou o jogo. Então, a partir daquele ponto, se nós corrêssemos 3 vezes com a bola, faríamos os Ravens perderem todos os tempos que eles tinham e ainda posicionaríamos bem o Chris Boswell para fazer o chute da vitória. Basicamente, ganharíamos o jogo se ele acertasse o chute. Mas não, resolvemos correr apenas uma vez e dar 2 passes, o que possibilitou os Ravens de ficarem ainda com o tempo e com o que mais me preocupou na hora, com segundos preciosos no relógio, 40 e poucos segundos, se eu não me engano, 50 segundos, para tentar um drive da vitória. Então, esses 2 erros para mim são imperdoáveis. Claro que o Tomlin, enfim, eles têm as ideias dele. Quem sou eu, né? Quem sou eu para dizer que o Tomlin tá errado, que não tá. Mas, na minha visão, foram 2 erros, assim, bem importantes e que poderiam ter nos custado o jogo. Ainda bem que isso não aconteceu. O Tomlin não é um dos melhores na vida dele administrando o relógio. Nunca foi o forte de Mike Tomlin. De fato, eu entendo e concordo com a opinião de Germano. A gente fica doido aqui em casa, a gente fica fazendo um sinal de timeout toda hora com a mão, na esperança que peça, e não vem aquele timeout, o relógio fica correndo, você fica agoniado, você fica nervoso. Mas, como Germano, se a gente não é o HC, a gente tá em casa. O Tomlin tem as razões dele, agora que ele é fraco nisso, talvez seja a pior virtude dele, só ao lado do desafio, né, que o Tomlin não ganha desafio nenhum. Esses 2 são, de fato, habilidades que o Mike Tomlin ainda tem que desenvolver um pouco. Pra gente encerrar o tópico sobre esse jogo, tem um último item que a gente precisa mencionar. O que foi Martavis Bryant retornando o kickoff, bicho? Parecia que com a velocidade que ele tem, sendo wide receiver, então teoricamente ele sabe segurar uma bola, ia dar certo, mas foi só pra causar mais pânico ainda, bicho. Tava quase no ponto da gente pedir pra Antonio Brown voltar a fazer retorno, porque ele pelo menos encosta ali, pede fair catch e acaba a jogada, não se arrisca. O que
foi aquilo que ele tentou fazer, velho? Se vocês tiverem explicação, tentem, por favor. O Brad tem tudo pra ter, de fato, sucesso como retornador, mas ele parece que ele vê aquele bando de gente vindo atrás dele e dá algum pânico pra ele, também dá mérito ao Justin Tucker, que metia aquela bola sempre na linha de uma jarda, então o Martavis Bryant só pensava de última hora, vou ou não vou, vou ou não vou. Será que essa bola vem aqui pra endzone? Que se é pra endzone eu vou me agachar, senão vou ter que pegar a bola e sair correndo. E foi isso era isso que estava acontecendo. O Brad teve um dos piores jogos retornando na história da NFL. Ele teve a média de 11 jardas por retorno. Desde 1994, com o Vernon Turner, a liga não via um número tão ruim para quem retornou pelo menos 5 vezes kickoff em uma partida. O Tony hoje deu um fora em todo mundo, porque geral da imprensa de Pittsburgh, a mídia pedia o Bryant no retorno há muito tempo, e ele hoje deu aquele pontapé, aquele chute básico. Vocês pediam tanto o Bryant no retorno, agora vocês veem, né? Porque a gente não botava ele para retornar chute. É basicamente isso, o Bryant não... O experimento, o Martavis Bryant retornando tem que ser abortado para ontem. Não tem. O nome já diz, time especial. São jogadores pontuais que vão ter essa habilidade de retornar. O Brad pode ser o que for, ele não tem habilidade de retornar kickoffs. Então, siga a vida dele como wide receiver e tudo mais, mas deixa essa questão de kickoff e volta pro Juju mesmo, que também não é o melhor do mundo, mas é o que a gente tem. A gente não tem retornador. Então vai botar o Juju mesmo. Olha, apesar dos dados que vocês trouxeram, da performance do Brian como retornador, eu discordo um pouco. Acredito que o Brian, apesar de tudo, seja a nossa melhor opção como retornador, porque nós vimos no jogo contra os Bengals do que ele é capaz, no qual ele conseguiu um retorno para touchdown, que foi anulado por causa de uma falta bem mequetrefe do J.J. Wilcox, que a arbitragem deu. Então, assim, é acreditado, quem não tem cão caça com gato. Dentro do elenco, acredito eu que ele seja a melhor opção ali. Até porque sabemos que muitas vezes não tem nem retorno. Muitas vezes é touchback, a bola vai na endzone, o cara pega a joelho e acabou-se ali. Então, assim, eu continuaria tentando o Brian pela capacidade que ele tem de fazer uma big play. Ele pode ser desengonçado, ele pode dar uns sustos de vez em quando, mas a gente sabe que se por acaso um espaço ali surgir, ele é capaz de levar até o outro lado. Eu não vejo o Juju com essa capacidade, eu não vejo o Toussaint com essa capacidade, eu não vejo basicamente mais ninguém com essa capacidade. Talvez o Cameron Sutton, que tem experiência no college como retornador de punt, não digo nem tanto assim de kickoff, apesar de que ele retornou alguns sim, mas tirando ele, imagino eu que o Brian seja sim a melhor opção. Por mim, eu continuava com ele ali e via no que dava. A grande verdade também por trás do retornador de kickoff do Pittsburgh Steelers e Mike Tomlin é que o critério que o Tomlin usa para selecionar retornador é diferente da liga. Então, só aqui em Pittsburgh que a gente vê o cara do físico do Fitzgerald Toussaint como retornador. E não é de agora. Eu lembro do grande Ned Davenport, running back antigo dos Steelers. Ele também era retornador. Tu foi agora, viu, Ricardo? Tu foi longe, meu amigo. O grande Ned Davenport retornava. O Corey Davis, eu lembro de um jogador ainda também. O Corey Davis, ele era fullback, ele era retornador. Ele estava com fullback e retornava kickoff do Mike Tomlin. É como se o Mike Tomlin eu quero botar o cara mais brucutu da equipe, eu quero que ele bote todas as mãos que ele tem possíveis, cobrindo a bola, abaixa a cabeça e vá-se embora. Não quero gente rápida aqui, não. Eu quero garantir que não vai dar merda no kickoff até o cara como o Martavis Bryant retornando. É assim que o Mike Tomlin parece enxergar a posição de retornador, de kickoff especificamente. E também se alinha
o fato da gente ter o pior special team da liga, o pior coordenador de special team da liga e etc. Os Steelers não têm special teams e eu espero muito que isso não custe a vitória também de domingo. E quando eu digo special team é questão de cobertura, não é falando do mito Boswell nem nada não. É questão só de cobertura para bloqueio e retorno, tanto para retorno também. As duas unidades são pífias, são horríveis. Os retornadores e os gunners é que estão realmente num momento terrível, assim, bem terrível. O nosso Special Teams, como vocês bem falaram, na verdade, como você falou, Ricardo, do Boswell, eu queria também fazer um adendo. Meu amigo Boswell, ele já ganhou o lugar do Brian como o quarto Killer Bee, isso aí não tem dúvida pra ninguém, imagino eu. Ele ganha jogo pra gente com uma facilidade absurda. Já temos 3 vitórias graças única e exclusivamente ao Chris Boswell. Belíssima adição para nosso time, sinceramente, um dos kickers mais subestimados da liga. Então, assim, é uma peça essencial do nosso time. É uma peça que muitas pessoas não ligam muito, que acabam não prestando tanta atenção, ainda mais com o Brown, com o Bell, com o Ben no ataque, mas que também faz muita diferença é o nosso queridíssimo Chris Boswell e, claro, e indiscutivelmente merece o apelido de The Boss. O Chris Boswell em 2017 são 35 field goals tentados, 32 acertados, só 3 errados. São 91,4% de acerto. E em extra point ele tentou 28, acertou 26. São 122 pontos só em chutes do Chris Boswell. O Boswell já fez 32 field goals nessa temporada. Ele precisava de mais 2 para igualar a marca do Norm Johnson, que é o recorde do Steelers. Então, 3 jogos ele vai quebrar o recorde de mais field goals em uma temporada pra gente. O número que eu quero trazer do Boswell é mostrar como ele é clutch, não só da dimensão que a gente talvez não tenha do Boswell. O Boswell é o primeiro kicker na história da NFL, basicamente, desde que a gente conhece a NFL do jeito que a gente sabe hoje, com 2 conferências, AFC e NFC, esse é desde 1970, a vencer, a dar o chute da vitória em 3 jogos consecutivos com o relógio passando do minuto, no outro minuto da partida. Então a gente tem a dimensão do Boswell. E não só do Boswell, a gente não fala dele, ainda bem, glória a Deus que a gente não fala dele, mas o Kennedy não tá vacilando nenhum snap. A gente ficou tudo preocupado antes da temporada começar e que sem Greg Warren, como seria a nossa vida, e o Kennedy tá muito bem, tá passando muita segurança. Então vamos lá, vamos fechar o tópico sobre esse Steelers e Ravens, título da divisão, vaga nos playoffs assegurada, até o momento primeira seed garantida, mas se acontecer de domingo a gente perder a partida, a primeira seed vai para o New England Patriots. Então vamos começar no que fica exatamente no meio da semana entre o último jogo e o próximo, coletiva de Mike Tomlin. O que é que a gente tem de novidade, Ricardo? A coletiva do Tomlin é a tradicional Tomlin Tuesday. Tomlin trouxe algumas atualizações. A melhor é do Joe Hayden, que o Joe Hayden vai voltar a treinar essa semana, mas não é garantia que ele vá jogar no domingo. Ele será avaliado ao longo da semana para ver se ele vai ter condição. Se ele tiver capacidade, estiver saudável, ele vai jogar contra o Patriots, o que seria uma puta de uma ajuda pra gente. Acredito que isso não seja discutível entre ninguém. Joe Hayden mudaria muito a nossa defesa. Sobre o Hayden, o Tomlin falou que ficou muito feliz por ele no domingo no vestiário, que ele era a pessoa mais feliz pelo Steelers ter ganho o título da AFC Norte. Ele estava orgulhoso de usar a camisa de campeão de divisão e que está muito feliz por ele. Foi gratificante para o Tomlin ver a felicidade genuína do Joe Hayden como campeão de divisão, algo que ele nunca tinha tido uma carreira com campanha positiva, eu acho. Lá em Cleveland, chega em Pittsburgh, já é campeão de divisão. Então o Joe Hayden está extremamente feliz aqui em Pittsburgh. Outras lesões, o Cody Sensabaugh está com a lesão no ombro, o Vance McDonald também está com a lesão no ombro. Vão ser avaliados ao longo da semana. O McDonald, infelizmente, não está conseguindo se manter saudável por aqui. Seria uma grande adição, caso ele consiga e vá para o jogo. O Leandro falou nada do Tyler Matakevich. Tyler Matakevich, acredito que seja saudável, para ele não ter dito nada. Para finalizar, o Tony disse que tem conversado com o Chazier, visitou o Chazier e o Chazier só quer falar de 2 coisas quando o Tony está lá dentro. Game plan e quer saber como os treinos estão indo. O Tony não quer levar a assunto do Chazier, mas o Chazier insiste em conversar sobre isso e o Chazier quer ajudar o time
a montar o gameplay para as partidas. Então, TG é um homem maravilhoso, é de outro mundo esse cara. Então, vamos lá. Eu acho que um jogo de tamanha importância como é esse Patriots e Steelers, acho que se a gente ficar em um matchup cada um vai ser meio até pouco pro tanto de coisa que preocupa ou que a gente precisa prestar atenção na partida. O primeiro ponto de preocupação para a partida, eu já mencionei antes aqui no programa, chama-se Rob Gronkowski. Eu acho que o único tight end que eu consigo lembrar efetivamente de calibre que a gente enfrentou nessa temporada se chama Travis Kelce. E mesmo assim, eu não me lembro do Kelce ter tido um desempenho legal contra a gente, não. Tô até buscando o que foi que ele teve na partida. Mas eu não me lembro do Travis Kelce ter tido um grande jogo contra a gente. Olha lá, 4 recepções para 37 jardas só. Foi perfeitamente controlado. Mas a gente sabe que Rob Gronkowski é um animal de outro calibre. Então, quando eu paro para pensar que a gente vai ter que encarar essa dupla Brady e Gronkowski, eu fico com um pé lá e um pé cá, meio de a gente não foi testado o suficiente ou os caras não estão aparecendo porque a gente tá realmente bem nesse aspecto. Então eu prefiro me manter assustado com a perspectiva de enfrentar o Gronkowski. O que é que vocês têm em mente mais para esse jogo? Você falou muito bem, Danilo, em relação ao Gronkowski, até porque a gente parece ter uma mania de não marcar o Gronkowski. Nos últimos jogos é nítido que deixamos o Gronkowski livre em várias oportunidades. Parece que a secundária tem alergia ao Gronkowski, não sei, nunca tem ninguém perto dele. Eu realmente não sei o porquê disso. Nessa mesma toada, eu continuo na secundária. Vai ser interessantíssimo saber qual vai ser o esquema defensivo dos Steelers para enfrentar os Patriots. Na temporada passada, no jogo contra os Patriots, a gente viu que a zona não foi nem um pouco efetiva. É de conhecimento geral de que utilizar muita zona contra os Patriots geralmente não dá certo. Realmente, a pessoa precisa usar mais a marcação homem a homem para conseguir tirar um pouco da vantagem do Tom Brady. Então vai ser interessante ver o que a secundária como ela vai se comportar diante dos Pats, diante de um time que reiteradas vezes consegue jogar extremamente bem contra a gente. A última interceptação do Tom Brady mesmo contra a gente foi em 2005. Então é complicado. A volta do Hayden vai ser, se ele voltar, ao que tudo indica, isso vai acontecer, mas a volta dele vai ser, sem dúvida alguma, essencial. E pelo amor de Deus, eu espero não ver de novo o James Harrison indo pra zona cobrir o wide receiver. Eu só peço isso, Tomlin, por favor, não faça isso comigo de novo, e dessa vez meu coração com certeza não aguenta. O que o Germano já falou se rodeia no Tom Brady. O Steelers não é, desculpa a expressão, não é freguês de New England por acaso não. É um elemento comum em todas as partidas desde que Tom Brady assumiu o comando de New England. São 12 jogos, 10 vitórias do Patriots, 2 derrotas do Tom Brady contra a gente. O Tom Brady tem 29 touchdowns e 3 interceptações contra os Steelers, um rating de 115.1. É de longe o adversário favorito do Tom Brady. A gente abre muito quando enfrenta esse homem. Como eu disse, o elemento comum desde então nesse time do New England é Tom Brady. Entra recebedor, sai recebedor, entra running back, sai running back, entra defesa nova, sai defesa nova, e sai o L, entra o L em New England e mantém o camisa 12 lá, transformando nossa vida no inferno. E o que a gente vai ter que fazer para ganhar domingo é porque o Dolphins fez ontem, transformar a vida do Tom Brady no inferno. Então, o Heinz Field provavelmente vai receber o maior público da sua história. O Heinz Field já mandou um aviso hoje que a procura de ingressos está gigantesca. Vai ter gente que vai ficar sem ingresso, e já para ficar atento, tem gente que vai estar vendendo ingresso falso, porque tá algo absurdo para os padrões de que o Heinz Field está acostumado a receber. Tá nevando em Pittsburgh também, então a gente vai ter um cenário, a previsão é até segunda-feira de neve, a gente vai ter uma nevasca, ou vai estar aquela neve fina. Pelo histórico, deve estar uma neve fina no mês de dezembro, lá em Pittsburgh, o que já prejudica em pouco o desenrolar
da partida esse clima e favorece a gente. Se puder usar essa tática de terra arrasada contra o New England Patriots, tudo é a nosso favor. Então, o que eu quero... Essa foi só para reforçar o que o Germano falou. O que eu quero realmente destacar nessa partida do New England Patriots é aquele demônio do Panther canhoto que eles têm, que se a gente deixar Larry Rodgers lá atrás, como a gente deixou nos últimos 2 jogos, eu temo pelo pior. Aquele Panther canhoto deles é de fato algo sobrenatural pros padrões da NFL. Você vê, quando eu fiquei vendo o jogo ontem, a bola sai do pé dele já diferente, uma espiral um pouco diferente. O Eli Rogers já soltou a bola uma vez, se soltar uma vez no domingo, tchau, nossa chance de vitória diminui razoavelmente. É Brian Allen é o nome da fera. Eu prefiro chamar de demônio canhoto mesmo, deixa. É porque tem muito demônio naquele time. Exato. Você tem que começar a batizar demônio 1, demônio 2, demônio 3. Esse é o demônio canhoto. Começando com o técnico, né? É o chefe, é o demônio chefe. Capeta-chefe. Ai, caralho. É tanto demônio que os caras conseguem me chamar jogada em semifinal de conferência, passe de wide receiver, porra. Vai te fuder. É passe pra left tackle, fazer touchdown. É só uma zoeira assim, bicho. Não é à toa que John Harbaugh saiu chorando, como ele faz sempre, mas enfim. Outra parada terrível que a gente tem pra enfrentar nesse jogo, porque sim, ouvintes, a gente tá em terra arrasada mesmo. Tá comemorando a classificação, mas é o grande bicho-papão. Mike Tomlin lembrou que era o grande bicho-papão no outro Sunday Night Football que a gente jogou contra o Packers, que saiu aquela entrevista dele com Tony Dungy antes da partida, que esse era o grande elefante que o Steelers estava caçando na temporada, era o capítulo 1, o primeiro round da grande batalha, não sei o quê. Pronto, é nesse nível que a gente tá mesmo. Então, o outro grupo de demônios que preocupa é, de novo, os running backs que eles têm. O Ricardo lembrou bem, os 3 são extremamente rápidos, conseguem quebrar tackles com maestria. Eu acho que dá pra destacar dos 3 mesmo Dion Lewis, apesar da gente não saber qual dos 3 vem, porque a temporada começou com o Patriots usando demais o Mike Gillislee e o James White. No meio da temporada começou a trocar completamente, agora o foco deles é todo em Dion Lewis e Rex Burkhead. Então, talvez já comece, a partir dessa semana 15, a fazer outra inversão para voltar aos 2 running backs que estavam no começo, simplesmente porque sim. Então, esse nível de imprevisibilidade que Bill Belichick consegue dar para a equipe do Patriots é um fator perigosíssimo. Você realmente não sabe qual é o monstro que vai te atacar dessa vez. Se eles vão apelar com os passes longos, como fizeram na final de conferência passada, Chris Hogan, se eles vão começar a jogar um monte de passe curto pra matar a gente aos pouquinhos e ganhar muito relógio e tirar o Big Ben, Antonio Brown, Le'Veon Bell de campo. Você não sabe qual das 2 grandes armas eles vão tentar parar primeiro, porque existe também o histórico de que Bill Belichick sempre prepara o time para anular a maior virtude do adversário. Então, cara, é uma legião de demônio realmente que a gente tem que enfrentar. Acho que o termo foi perfeito, Ricardo. Uma legião de demônios. Isso porque a gente não falou do subchefe, o tal do Tom Brady. Ele dispensa maiores comentários. Dispensa maiores comentários. É o marido de Gisele Bündchen. Um grande abraço, Gisele, você que nos ouve toda semana. É nada pessoal, viu? Semana, né? Não é nada pessoal, viu? Esses elogios para seu digníssimo esposo. Pois é. Enfim, acho que essa semana a gente pode se poupar de dar palpite de placar, né? É triste demais, né? É muito doloroso tentar dar palpite dos caras. Não dá. Tem um time que é vacinado de perder pro Patriots na NFL, é o tal do Pittsburgh Steelers, viu? Olha, em termos de... Mesmo sabendo que esse jogo de domingo é o que decide seed 1, seed 2... Eu ainda tava, era bacana se o Patriots perdesse pro Dolphins, no Monday Night Football. Eu fui gravar o Fórmula Net, quando terminou, o jogo tava rolando. Eu me abstive de assistir o jogo, porque é um time insecável. Deu certo, efetivamente perderam, mas não dá pra secar, bicho. Eu ia perder alguns anos da minha vida com uma parada que eu tinha pouca esperança, então larguei. Não adianta, tá vendo? A gente viu o jogo ontem, o Patriots fez aquele touchdown e a gente tava...
Não sei quem que vão recuperar, vão virar o jogo, a gente tá cansado de ver isso. Pra que ficar torcendo o Patriots? Quando o jogo acabou, perdeu, a gente volta pra nossa realidade. Beleza, perdeu. Mas não muda em nada a vida do Steelers, basicamente. Vai ter que vencer do mesmo jeito. Não pode ter o luxo de perder para New England no domingo. E é um assunto que vai todo mundo falar essa semana. O Stephen Harris hoje já estava falando. O Patriots vai amassar o Pittsburgh Steelers. O imbecil do Colin Cowherd estava ontem, durante o jogo, falando que ele estava com a sensação muito boa de ver torcedores do Steelers falando que vão vencer o Patriots porque o Patriots estava jogando mal ontem, que ele estava se deliciando, para ele estava gostoso de ver aquele torcedor do Steelers iludido, achando que ia vencer o Patriots. Enfim, vai todo mundo tá falando sobre essa semana. Então, a gente, nosso apoio do torcedor é o quê? A gente vai acreditar, a gente vai apoiar. Então, por favor, torcedor, você que tá ouvindo a gente, não venha ficar no Twitter da gente sofrendo de antecedência. A gente vai estar perdendo, a gente vai perder, a coisa desse tipo. Não, por favor, a gente tá aqui pra torcer. A gente sabe que vai ser difícil, o histórico não é favorável, mas por favor, né, menos. A derrota não aconteceu ainda. Ela provavelmente vai acontecer, vai, mas não vamos ficar sofrendo de imediato. Vamos acreditar, vamos torcer. A gente já quebrou a cara tantas vezes. Então, o seu Steelers é muito bom. Então, se você achar que o Steelers vai perder, então nem veja o jogo, por favor. Bom, então vamos. Esse programa rendeu bastante. Vamos partir para considerações finais. Seu Germano Coutinho, sua mensagem final para os nossos ouvintes. Minhas considerações finais voltam ao jogo contra os Ravens. Só gostaria de dizer para os ouvintes que é nítido quando um jogo de rivalidade, ele é um jogo físico, ele é um jogo pesado, mas ele é um jogo leal. O jogo contra os Ravens demonstrou isso claramente em várias jogadas, quando ambos os times já tinham o jogador adversário dominado, na imensa maioria delas, tirando a burrice do Sean Davis, que pelo que eu lembro foi a única vez que isso não ocorreu. Na imensa maioria delas, os jogadores se respeitam. Os jogadores procuravam não derrubar o outro sem, como é que eu posso dizer, sem necessidade. É um jogo, como eu falei, muito físico, muito pesado, mas em que os times se respeitam. Então, fica claro a diferença entre um clássico Steelers e Ravens e um clássico Steelers e Bengals. Os dois jogos são igualmente difíceis, os dois jogos são bem parecidos até, inclusive são bem parecidos, porém, de novo, tô reforçando de novo isso porque é importante. Fica claro a diferença quando Steelers e Ravens se enfrentam para quando Steelers e Bengals se enfrentam. E só mais um adendo que eu me lembrei agora, eu dar um agradecimento ao Duke Johnson, running back do Cleveland Browns, que após fazer um touchdown no jogo contra o Green Bay Packers, ele demonstrou que a rivalidade deve ficar apenas em campo, que fora dela todos nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos. Então, assim, ele demonstrou, fez uma atitude muito legal, em minha opinião. Ele comemorou fazendo o número do Shazier. Ele comemorou fazendo o número 50, que é o número do Shazier. Isso mostra que, apesar de Browns e Steelers serem realmente rivais, que os jogadores se importam uns com os outros, afinal de contas são colegas de profissão. Nossa, perfeita lembrança, rival só dentro de campo mesmo. Ricardo Rezende, suas considerações finais para a audiência. A gente sabe que final de temporada os principais tópicos é a questão de MVP do ano na NFL. Talvez esse ano a gente poderia ver um cenário de o MVP seria para o mesmo time, seria dividido entre as três partes, que é o que o Big Ben, o que o Antonio Brown e o que o Le'Veon Bell estão fazendo por esse time nas últimas semanas é incrível, é sobrenatural. A gente fala muito do Antonio Brown, que para mim merece sim estar no debate do MVP, mas caso o Big Ben vença domingo, continuando no alto nível que está, o Big Ben também vai ter que entrar nessa discussão. Big Ben lançou 66 passes, é muita coisa. O pessoal não tem noção, mas 66 passes é coisa pra caralho. É muita coisa. 66 passes em uma partida de futebol americano. E ele acertou 44 passes, não teve nenhuma interceptação. Já são 3 jogos que o Big Ben teve para mais de 500 jardas, onde ele lançou naturalmente muitos passes e não teve nenhuma interceptação em nenhum desses 3 jogos. Os 44 passes completados pelo Big Ben no domingo já é a segunda maior marca em um jogo na história da NFL. Perde só pro Drew Bledsoe, que acertou 45 em 1994. O Le'Veon Bell eu não preciso nem estar destacando aqui. Sei que não tá aparecendo no jogo
terrestre, mas 9 recepções para mais de 100 jardas nos bloqueios, perfeito. A gente não pode pedir um jogador mais completo na liga do que ter o Le'Veon Bell, camisa 26, pra gente. Antônio Brown, já comentei aqui na semana, a gente pode falar um programa inteiro sobre o que Antônio Brown tá fazendo nessa temporada. Talvez não venha a ser a melhor dele em número. Pode ser que isso de fato aconteça, mas em termos de decisão, clutch, é de longe o que o Antônio Brown tá tendo mais evidência. Foi até engraçado no domingo, depois do jogo, os wide receivers da NFL, o Golden Tate, o DeAndre Hopkins, chegando no Twitter, o Golden Tate específico, falando, pô, tira um dia de folga, porque com você em campo não tem como os outros wide receivers se destacarem. Você é muito desleal para competir com os wide receivers comuns e bons da NFL. Então, esses três, para mim, podem não estar tendo os 3 melhores números das suas respectivas carreiras, mas é a temporada que os 3 estão mais decisivos e que estão trazendo o que mais importa, que é a vitória pra gente. Então, por favor, continuem desse jeito, que os 3 na mesma página, no dia como estão vindo, ninguém consegue parar a gente, não. Teve um momento antes do Monday Night Football que Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell e Antônio Brown lideravam suas respectivas estatísticas em jardas. Então, Big Ben era o quarterback com mais jardas lançadas, o Le'Veon Bell era o running back com mais jardas corridas e o Antônio Brown era o líder em jardas recebidas. O Tom Brady passou, o Big Ben agora está em segundo. E domingo pode ser um diferencial também. O Big Ben assumir de vez a liderança em jardas passadas na NFL. Muito bem, então, se você quiser deixar seus votos para que Roosevelt Nix vá ao Pro Bowl e Antônio Brown seja MVP, você entra lá você que ouve no iTunes, deixa suas 5 estrelinhas, cada estrelinha significa um voto, você obviamente quer votar 5 vezes para que esses rapazes tenham todo o seu talento reconhecido. Assina o feed, tem link no post desse episódio, deixa o seu celular baixar o podcast para você, toda vez que sai um episódio novo, você recebe ele automaticamente, já está pronto para ouvir. Entra fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, confere todo o conteúdo de Steelers que a gente tem gerado nessa liga e fica ligado que vai ter transmissão de Steelers e Patriots, mas dessa vez não é prime time. Eu sei que você está desacostumado, é domingo no segundo horário, o que no horário de Brasília deve significar umas 7 da noite, 7 e pouco da noite. Tem transmissão da ESPN, a vovó vai descansar mais uma semana. Um grande abraço e até semana que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and